Paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos juntos nessa manhã. Quero te dizer que o nosso pastor está na Escola de Missões, lá em Teresópolis, eu acho. Eu sempre confundo Teresópolis e Petrópolis, mas eu acho que é Teresópolis. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Acho que já melhorou. Amém? Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Diz assim, obrigado, Tiago. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Amém, queridos? Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida do Gabriel, que orou pela minha vida. E eu te peço também pelos meus irmãos, Deus, que em nome de Jesus, Pai, possamos ouvir a Tua voz e pela Tua palavra ser direcionado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Esse pequeno texto que nós lemos, né, um texto bem conhecido, né, da nossa vivência cristã, né, Leandrão? Todo mundo tem uma ideia boa de Gênesis, né? E esse pequeno recorte que eu fiz aqui com vocês essa manhã, ele fala especificamente do momento, minha amiga Cristina, em que Deus estabelece limites dentro do seu plano, Felipe, que é bom. Deus cria todas as coisas, homem, mulher, plantas, animais, o céu, tudão, e ele diz que isso é bom, Andréia. E ele pega o homem e a mulher e estabelece limite. Esse texto, além de passar por essa ideia de Deus estabelecer limites, ele traz um outro princípio cristão para nós, minha amiga Simone, que é a ideia de que o homem e a mulher, já na sua criação, depende de Deus. Uma ideia que nós temos, e aí nós estávamos conversando isso aqui na classe hoje, minha amiga Carla, uma ideia um pouco complexa que nós temos é que com a queda, Leandro, o homem passa a depender de Deus. Não. O homem depende de Deus desde o momento em que ele é criado. O homem e a mulher, isso está na essência da criação de Deus, depender dele porque ele assim o quis. E isso é uma doutrina cristã. E quando a gente entende essa doutrina, Adriana, a gente resolve muitos problemas da nossa vida, inclusive, né? Porque muitas coisas partem da ideia de que não, agora a gente pecou e aí eu preciso de Deus. Não, nós precisamos de Deus desde o momento em que somos criados. Resolvidos esse princípio, uma coisa que pode nos ajudar ainda a reforçar é a ideia de mordomia, a ideia do cuidado. Nós estudamos isso aqui ano passado, né? Não sei se você lembra, meu irmão e minha irmã. Quando Deus faz todas as coisas, Ele diz ao homem e à mulher: você vai cuidar disso aqui, você vai tratar, você vai plantar, você vai trabalhar, inclusive, mas isso, em minhas palavras, né, fazendo aí um recorte do texto, isso não é seu. Você vai cuidar disso aqui, mas tem um dono. E aí é o princípio de mordomia, né? Tanto que o próprio texto de Gênesis vai dizer que à tarde, Rafa, Deus passeava para ver como estavam as coisas, para ver se estava tudo do jeitinho que ele mandou que isso tivesse feito, né? Dito isto, feito essa pequena introdução, né, entendemos aí que a queda, ela não tira de nós essa ideia, ela não inicia essa ideia de depender de Deus, mas isso já está em nós. Me vem a pergunta, Gabi, então o que a queda faz com essa essência que habita em mim de depender de Deus, Xande? A queda, além de muitas questões, ela vai criar em nós, homem e mulher, uma ilusão de autonomia. Eu vou achar que agora eu sou independente de Deus. Mas só achar mesmo, Edgar.
A queda, ela não consegue tirar de mim, Gabi, a essência de depender de Deus, mas ela consegue mudar o meu senso de direção. Meu irmão e minha irmã, isso é uma doutrina cristã. Quando, meu amigo William, eu chego no meu trabalho e falo, sou cristão, eu faço parte disso. Isso é uma doutrina da igreja. A queda não tira... o Igor está aí. Igor, em algum lugar aqui está dando microfonia. Não sei se sou eu que estou me mexendo, não sei. Né? Mas a queda não tira de nós a essência, Felipe, de depender de Deus. Mas ela muda, sim, o nosso senso de direção. Ela muda, Patrícia, a nossa ideia de dependência, a ponto de tomarmos posse de uma ilusão de que podemos viver sem Deus. E aí caminhamos, Andréia, nessa ideia de que somos autônomos, de que não precisamos de Deus. Entretanto, quando a gente se converte, a gente, Lorena, volta à ideia de Senhor, eu preciso de Ti. A gente volta a essa realidade de entender, Senhor, eu nunca deveria ter saído do lugar da onde eu vim, que é debaixo das asas do Senhor. E isso gera, num primeiro momento, minha amiga Carla, um desespero. E existem várias formas, inclusive, da gente chegar a essa conclusão. A primeira, como eu falei, é a conversão. A segunda, por exemplo, Leandro, é na morte. Vocês já repararam que tem alguns velórios que há um desespero instaurado? Né? As pessoas querem... E aqui não é uma crítica, tudo bem? As pessoas querem se jogar dentro do túmulo, né? As pessoas passam mal, desmaiam, né? Todo um desespero instaurado nesse velório. Por quê, Andréia? A morte, apesar de ser um momento de dor, ela diz para mim, Rogério, você é limitado. Você depende de alguém. Sabe? Então, essa é a forma, às vezes, ruim da gente descobrir as coisas. Mas eu vou ainda, por exemplo, um pouco mais tranquilo. Ontem, Leandro, eu estava no trabalho, né? Vim do trabalho para cá, avisei os irmãos e tal. E aí, quando deu 3 horas da manhã, mais ou menos, eu estava lá no serviço, e a Zelinha me ligou e falou que ela estava sentindo mal, né? Sentindo a barriga doer muito e tal. E não tinha nenhum remédio em casa, Paty, para ajudar, né, nessa situação. E aí a ideia foi ir ao hospital. Só que onde eu estava, no trabalho, eu não conseguia ir até lá para ajudar. E aí liguei para o meu sogro prontamente deu apoio, né, até porque ele é pai dela, graças a Deus. Então, né, então eu nem falo assim, pô, valeu, meu sogro, obrigado aí, não. Porque ele tem essa responsabilidade também. Brincadeira, meu sogro é maneiro. E aí meu sogro fez esse papel. Mas, meu amigo Igor, nessa situação, alguém, né, ou a situação, ou a Zelinha, ou o meu trabalho disse para mim, Rogério, você é insuficiente. Eu não consegui, Rafa, me transportar, Edgar, igual a gente vê nos nossos animes, do lugar que eu estava, Leandro, para o lugar em que a Zelinha estava, para poder acudir ela. Então, o que eu disse para mim mesmo, o que a situação disse para mim? Você é insuficiente, cara. Por mais que a gente tenha tudo no nosso controle, em algum momento, nós seremos lembrados que somos insuficientes e que precisamos de Deus. Nem que seja na morte, mas em algum momento nós vamos lembrar, porque isso está em nossa essência. Dito isto, né, dessas fases, né, a gente caminha aí para 2 aspectos. Só recapitulando, o homem e a mulher descobrem a sua insuficiência, alguns na conversão, de uma forma legal, alguns em meio ao desespero. E eu quero focar no desesperado, e não em minha conversão, porque minha conversão é mais legal, né, Paty? Jesus abraça e tal, né? Então eu vou focar no desesperado. E aí a gente tem, pelo menos, 2 aspectos que a gente encontra em irmãos e irmãs que descobrem a sua insuficiência em meio ao desespero. O primeiro deles, Letícia, é se apropriar do conhecimento de Deus, porém, sem reconhecer a graça ou a necessidade de Deus. Se apropriar, eu conheço Deus, Leandro, eu sei quem é Deus, eu tenho noção da palavra, mas eu desprezo a graça.
O conhecimento de Deus que eu tenho, Pedro, vai, nessa primeira opção, ele vai reforçar a minha falsa ilusão de autonomia. Para que isso fique mais explicado para você, meu irmão e minha irmã, uma ideia disso é a própria religião ou o religioso. Veja como age Tiago, o religioso. O religioso, ele precisa, irmã Leia, de resposta para todas as coisas. Porque ele precisa alimentar, Tiago, essa falsa ideia de autonomia. Então, se você der uma olhadinha, por exemplo, em João, capítulo 9, versículos 2 e 3, você vai ver uma certa pessoa passando, né, e ele é cego ou surdo, eu não me recordo agora, né, e aí os discípulos vão perguntar para Jesus, Alê, Cristo, quem pecou para que esse homem nascesse assim? O que é isso, Rafa? Falsa ideia de autonomia. Alguém precisa pecar para que aconteça alguma coisa? É necessário que isso aconteça? Mas aí o Senhor Jesus fala, ninguém pecou, senhores religiosos. É para que se manifestasse a graça de Deus na vida deles. Está em João, no capítulo 9, versículos 2 e 3. Um outro exemplo mais atual que eu quero trazer para você, né, que é bem interessante. Quantos conhecem aqui uma ilha chamada Haiti? Todos conhecem, né? Beleza. As pesquisas vão mostrar para a gente, Lorena, que no Haiti predomina uma religião chamada voodoo, né? Lá no Haiti. Predomina essa religião lá. No ano de 2010, Guilherme, houve um terremoto no Haiti, que foi, Tiago, um dos maiores terremotos aí que já houve naquela cidade. Né? Muitas pessoas morreram, ficaram feridas, enfim. Inclusive, se eu não me engano, 8 brasileiros também morreram nesse terremoto. Entretanto, Andréia, o Haiti, ele é, entre aspas, descoberto pelos Estados Unidos. Entre aspas, tá? Porque as descobertas aí precisam ser discutidas, né? Mas, entre aspas, ele é descoberto pelos Estados Unidos. As pesquisas apontam, Simone, que quando os Estados Unidos, entre muitas aspas, descobre o Haiti, o evangelho também chega naquele lugar. Ponto. Voltemos ao terremoto. O terremoto veio, matou um monte de gente, deixou muita gente ferida. Gente, a religião que impera naquele lugar é o voodoo. Diz a pesquisa lá. Mas tem crente lá. Vem o terremoto e mata crente e o pessoal do voodoo. O que a religião vai dizer nesse aspecto? Primeiro ponto, ela vai ignorar o fator cristão e vai dizer, não, é porque lá tem um povo idólatra. E os crentes? Vocês entendem que o conhecimento de Deus, sem a graça, ele nos faz alimentar a nossa falsa... Não é, minha amiga? Ele nos faz alimentar a nossa falsa ilusão de autonomia. E aí a gente vai querer dar resposta para tudo, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, são questões que a gente vai criando, porque a gente vai esquecendo, Ricardo, de doutrinas importantes que estão na palavra de Deus, que são bíblicas para nós, para mim, eu, cristão em Cristo. Segunda parte aí, né, de um caminho, né, à medida que a pessoa desesperada descobre a sua insuficiência. No segundo momento, ele reconhece que ele é insuficiente, mas ele não tem Deus. E ao invés de orgulho ou querer buscar resposta, essa sensação de desespero é potencializada pelo desespero já iniciado no primeiro momento. Porque agora, o primeiro, Gabriel, ele conhece, no primeiro exemplo, Guilherme, ele conhece Deus, mas ele ignora o amor e a graça de Deus. No segundo exemplo, ele tem noção de que ele é insuficiente, mas ele não conhece Deus. Então, esse desespero, Rafa, é potencializado. E aí, quando esse desespero é potencializado, a gente começa a entrar, Leandrão, em alguns aspectos do qual a humanidade não dá conta. Como, por exemplo, o problema do mal. Como lidar com o problema do mal?
Deus é bom, mas por que Ele permite tal coisa? Eu fico desesperado, Felipe, porque é complexo entender todas essas situações. Sabe? Então veja, nesse segundo momento, você tem alguém que se reconhece como insuficiente. Vamos supor que ontem, essa situação que aconteceu da Zelinha, Xande, eu não fosse cristão. Reconheci que eu não posso chegar até o local para ajudar ela, mas não tenho Deus. Eu já sei que eu não posso, só que pelo fato de eu não ter Deus, eu começo, Ricardo, a tomar atitudes desesperadas. E esse aqui, de certa forma, eu não vou dizer que é pior do que o primeiro caso, mas esse aqui tem tendência, Simone, a tomar atitudes muito mais desesperadoras do que no primeiro caso. Porque, veja, queridos, quando não temos Deus e estamos potencialmente desesperados, normalmente nossas atitudes são precipitadas. Com Deus, a gente já dá mole, né, Carlos? Imagina sem Ele, né? Então, normalmente, nós temos tendência, a tomar atitudes desesperadas, precipitadas. E aí, existe um terceiro caminho, graças a Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Redentor, Ele é o mediador entre esses dois extremos. Em Jesus Cristo, eu conheço a Deus, mas reconheço, Tiago, que é pela graça que eu caminho. Conheço a Deus, Pati, mas reconheço que sem o sacrifício de Cristo, eu, por exemplo, não estaria aqui falando com vocês. E uma coisa que ajuda a gente a entender isso é um fator que está no cotidiano nosso, meu irmão e minha irmã, oração. Oração. Porém, Rafa, impactados pela graça, temos uma tendência a fazer orações mais sinceras diante de Deus. Lorena, o que acontece é que muitas vezes o Rogério chega diante de Deus como se Deus não conhecesse a podridão que há dentro do Rogério. E aí eu oro, Lorena, como se eu tivesse nessa falsa ilusão, Senhor, Tu sabes de todas as coisas e tal, aquela coisa linda tal, como se Deus não me conhecesse, Pedro, miserável homem insuficiente que sou sem a graça dele. E aí, a gente só consegue chegar, Leandro, caminhar na terceira solução quando optamos, Gabriel, por esse caminho. Pelo caminho de fazer orações sinceras diante de Deus. Eu quero trazer uma oração aqui para você como exemplo, né? E aí você vê aí como você avalia. Veja, num dado momento da história, Agostinho orou assim, Patrícia: Senhor, o pecado é feio, irracional e destrutivo. Mesmo assim, eu o amo. Como, Senhor, explicar o que amo, como, Senhor, explicar o amor que tenho pelo que não devo fazer? Sou capaz de fazer, e aí eu pergunto, para mim e se servir para você, meu irmão e minha irmã, sou capaz de fazer orações nesses níveis diante de Deus? Sou capaz de rasgar o meu coração a esse nível diante de Deus? Muitas vezes, minha amiga Simone, nós não somos capazes de fazer esse tipo de oração, porque eu falo sobre redenção, mas não me aproprio da maravilhosa graça. Canto com o Tiago, maravilhosa graça. Eu sempre canto, né, Xande? Cantar é uma coisa boa, né? Canto, mas não me aproprio dessa maravilhosa graça. E nós precisamos nos apropriar e orar diante de Deus, investidos dessa maravilhosa graça, porque, como eu disse no início, o pecado não tirou de nós a dependência de Deus, mas ele corrompeu o nosso senso de direção. Meu amigo Ricardo, se o pecado corrompeu o meu senso de direção, obviamente, ele também tem potencial para corromper o meu senso de oração. Ou não? É óbvio. A oração, eu falando com Deus. Se o pecado, Letícia, corrompeu o seu senso de direção, ele pode também, em dado momento, corromper o seu senso, o meu senso de oração, porque isso é queda.
Queda é basicamente, Tiago, Deus está aqui e o homem fala, não quero não, vou viver sozinho. Ele pode viver sozinho? Está na essência dele viver sozinho? E aí, irmãos e irmãs, dado todo esse contexto, todos os dias nós acordamos com essa tarefa diária. Porque eu acordo e lembro da minha insuficiência. Porém, com a redenção, ganhamos através de Jesus. Ao mesmo tempo que eu lembro da minha suficiência, eu lembro que em Jesus sempre vai haver, Leandro, misericórdia disponível, que foi lido aqui no início do culto, acolhimento, cura e possibilidade de recomeço. Em Jesus sempre há misericórdia disponível, acolhimento, cura e possibilidade de recomeço. Você gostando ou não, o Senhor Jesus, em sua palavra, sempre dá possibilidade de recomeço. Mas fulano faz isso, o Senhor dá possibilidade de recomeço. Fulano matou ciclano, Jesus dá possibilidade de recomeço. Gostando ou não. Isso são princípios da palavra de Deus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu e vocês precisamos mergulhar nesse texto aqui. Porque existem, doutrinas sendo pregadas que não são bíblicas, Leandro. Não são bíblicas. Como isso, Tiago? Não, com o pecado o Tiago passou a depender de Deus. Claro que não. O Tiago já está na essência dele, depender de Deus, no Éden ou fora dele, porque é bom depender do Senhor. E aí eu quero rapidamente, porque a gente está com um certo calorzinho, né? Eu quero rapidamente, destrinchar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, por que acolhimento? No Senhor há oportunidade de acolhimento. Andréia, eu não sei se você já esteve numa situação de desespero, onde não saber o que fazer, a gente olha para um lado, para o outro. Nem sempre, e aí serve para mim, nem sempre a gente quer uma resposta religiosa, Letícia. Às vezes a gente só quer ser acolhido. Estou desesperado, correndo. Carla, vem cá. Chega aqui. Tum. Acolhimento. Ricardo, eu me atrevo, pela misericórdia do Senhor, a pensar que nem sempre o que queremos é uma resposta de Deus, mas sim um abraço. Me atrevo a pensar, Rafa, que nem sempre o que eu quero é a resposta para aquela situação, mas me sentir abraçado pelo Senhor. E aí, meu irmão e minha irmã, você precisa ter fé, Pensar num abraço de Deus e tal, você precisa ter fé. Até agora eu estava usando vários artigos aqui, Guilherme? Agora eu estou indo para o lado mais da coisa da fé e está tudo muito junto. Então, assim, você precisa ter fé. Segundo ponto, se a queda, minha amiga, traz para nós a ilusão de que eu sou autônomo, a cegueira de que eu posso viver longe de Deus, o que eu preciso após o acolhimento, Edgar? Ser curado da cegueira. Eu preciso ser curado. Eu preciso que alguém dê 3 tapas assim na minha cara e fale assim, irmão, você precisa de Deus. Você não é independente do Senhor. Você precisa de Cristo. Volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Volta para debaixo das asas do teu Criador. Volta para o teu Senhor. Porque lá nós nunca deveríamos ter saído. Terceiro momento, recomeço. Fomos acolhidos, fomos curados. E agora a gente, como igreja do Senhor, recomeça e reproduz, Cristina, misericórdia do Senhor, acolhimento, cura e recomeço. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor. A gente agora reproduz Jesus. A gente começa a fazer aquilo que todos os dias Jesus faz conosco, Adriana. E é sim, existem coisas, irmãos, que a gente vai lutar todo dia. Tem coisa que é assim, cara, eu fico impressionado, Patrícia. Tem uns caras que chegam assim, dando testemunho e falam assim, olha, porque eu fumava, me batizei, no dia seguinte deixei de me batizar. Mas eu queria que os irmãos que demoraram também dessem testemunho. Olha, eu fumava, me batizei e passei 1 ano para me largar. Essas pessoas precisam falar também, porque é uma luta diária. E existe, essas pessoas são reais. E a gente só se apropria dessa mentalidade, Leandrão, fast food. Não, num dia assim, no outro o cara parou de fumar, então vai acontecer comigo. E quando não acontece? Gente, o livro de Jó está aí, meu amigo William, para inclusive dar respaldo a tudo isso que nós estamos conversando.
Qual é a grande questão do livro de Jó, Lorena? Teologia da retribuição. Como o texto começa, irmã Leia? Havia na terra um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me perdoem. Mais acessível a todos nós, né? O problema da ideia de retribuição de Deus, Pedro, é que nós entendemos que ela não é uma ideia fixa, que não necessariamente porque eu sou assim, Deus vai fazer isso, mas ela está entranhada no meu coração. Independente do que aconteça, Ele precisa ser Deus, Gabi. Só que isso está no meu coração. Então, mesmo que eu diga, Tiago, que isso, cara? O Senhor está com a gente e tal, essa situação vai passar e tal. O meu coração está assim, pô, mas o Tiago fez alguma coisa, irmão. Pô, o Tiago não fez nada. Precisamos ter cuidado, porque muitas vezes esses movimentos entram em nosso coração, Gabi, e tomam um lugar que eles não deveriam tomar. E aí vem a ideia da mudança de senso de direção. Toda vez, meu irmão e minha irmã, que essa teologia barata ocupar o seu coração, eu te aconselho, pela graça e misericórdia de Deus, leia Jó. Leia Jó, porque você tem um privilégio que Jó não tem. Você tem o primeiro capítulo. Jó não sabia, Leandro, do que estava acontecendo. Você lê, caramba, esse cara aqui é o cara. Gabi, daqui a pouco, cadê a filha do Jó? Sabe? E aí os amigos ficam desesperados. Meu Deus, mas como é que pode? Né, Jó, tu fez alguma coisa, e Jó, meu Deus, mas tu fez. E aquele enredo, aquele conflito ali. Então, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar e mergulhar na palavra de Deus e entender que no Senhor, assim, misericórdia disponível, acolhimento, cura e recomeço. E podemos começar isso a partir da proposta da oração. Irmãos e irmãs, nós oramos porque acreditamos que o Senhor nos resgatou. Nós oramos, como você falou, Gabi, muito para além do que aquilo que eu penso para mim. O Senhor está sempre comigo. E uma palavra que vem junto com a oração que nós não podemos esquecer. Oramos porque acreditamos que existe um Senhor que nos resgatou. Por isso, nós oramos. Quando oramos sem acreditar, nos tornamos religiosos. Nós oramos, Grazi, porque entendemos que além desse chão aqui que eu piso, existe um Deus que trabalha no sobrenatural e que se for da vontade dele, Andréia, ele vai agir no sobrenatural, impactando o natural. Mas não ignoramos a realidade natural, que é a que pisamos aqui. Por isso, nós oramos. E por isso, somos sinceros diante do Senhor.